avaliação do resultado, mais uma vitória, jogo duro, jogo difícil. E a participação do Pedro Henrique na partida de hoje, a atuação dele marcando os 2 gols, mas participando, ele se credencia a te colocar mais uma dor de cabeça para arrumar um lugar para ele no time titular? Não tenho dor de cabeça nenhuma com um jogador bom. Jogador que entrega, jogador que ajuda a resolver, é bom para a equipe, bom para todo mundo. Mas nós temos uma maneira de jogar. A equipe se encontrou e se ajustou assim, e ela vai ser mantida, independentemente de quem entra, às vezes funciona bem. Se funciona melhor do que o outro, vamos pensar para aquela função. Mas o time tem bastante claro as funções que ele necessita para ser a equipe que está na segunda colocação do campeonato. Foi assim que chegamos aqui, vamos continuar assim. Em relação ao jogo, a gente esperava mesmo um jogo duro. Acho que o jogo teve momentos bons para o Internacional, teve momentos bons para o Atlético. Acho até que quando fizemos o gol, atravessávamos um momento de dificuldade no jogo, mas o Atlético arriscou bastante e a gente aceitou o risco. A gente sabia que o meio ia ficar um pouquinho mais aberto, mas a gente apostou exatamente na nossa capacidade de definição do jogo na frente. Porque empate não bastava para a gente nesse momento da competição. Nós tínhamos que vir aqui e tínhamos que vencer. Ou tínhamos que lutar, brigar, tentar vencer. Então fizemos os 2 gols. Pedro fez um gol bonito mesmo, com a primeira jogada. A segunda tivemos um pouquinho de persistência e depois atravessamos o nosso melhor momento do jogo, quando poderíamos ter feito uma vantagem maior. Pecamos um pouquinho. No segundo tempo também tivemos 2, 3 contra-ataques de ouro para encaixar o terceiro gol. E aqui na segunda parte do jogo você sente muito o jogo, né? Você sabe disso. Principalmente nesse mês, setembro e outubro, para a gente no Rio Grande do Sul, que sai de uma situação de clima muito oposta, você sofre muito na segunda parte do jogo. A gente estava preparado para isso. Em função disso, pensava eu, a partir dessa vantagem, trabalhar um pouquinho mais a equipe mais compacta, um pouquinho mais fechada, para sustentar a vantagem que construímos. Achei que tomamos um gol de uma bola longa, descoberta, né, com a entrada do Marlon, que é um jogador de mais qualidade de passe. Começou a achar uma bola de diagonal lá pelo lado esquerdo nosso. Depois resolvemos de 2 maneiras, né, colocando Pena para dar uma ajuda para René, ter um jogador mais de composição, e completamos depois com o Moledo, e também recuamos Brian um pouquinho já no volante para não deixar essa bola acontecer mais, e sustentamos um resultado importante nesse momento. Mano, a tua linha defensiva considerada titular ali, Bustos, Vitão, Mercado e René, jogou junta, 13 jogos, não perdeu. O que tu deve essa evolução nesse setor, um time que se afirma nessa posição e principalmente com essa linha titular aí não perdeu até agora? Bom, primeiro, acho que a gente pode chegar à conclusão de que a organização defensiva da equipe, ou da equipe como um todo, faz as individualidades crescer, né? Porque quando cheguei, se discutia mercado, se discutia esse, se discutia aquele, e agora não discutimos mais, né? E isso é sinal de que o time cresceu, a ideia está sendo muito bem assimilada, e aí vem os méritos dos jogadores para executar isso bem, porque são muito talentosos para isso, mas sempre nessa ordem, né? Primeiro o coletivo, primeiro a organização, depois o individual. Mano, tu falou inicialmente ali, quando saiu dos gols, o Inter estava em dificuldade. Agora tu falou dos méritos dos jogadores. Eu estava te observando no primeiro tempo e o teu mérito no lance. No momento que o Inter estava em dificuldade, tu pediu que o time vir todo para o lado esquerdo. E os 2 gols do Inter saíram para o lado esquerdo. A gente estava com uma dificuldade de saída de bola, porque nós tentamos sair com a bola curta, porque
porque essa é a ideia, você construir com mais qualidade com bola curta. O Atlético nos induziu a sair pelo lado direito e nos apertou muito rápido, né? E ao nos apertar muito rápido fez a gente errar muito a saída de bola. Então tínhamos que encontrar uma solução para isso e encontramos da seguinte maneira: trazer o time para o lado esquerdo, trabalhar com uma bola mais longa primeiro, ganhar essa bola para depois evoluir para a jogada ofensiva. E foi isso que a gente fez, né? Também trabalhamos com o Pedro durante a semana, mostrar algumas coisas, as tomadas de decisão. O Pedro é um jogador muito agudo, né? E começar a ter variação para essa capacidade que ele tem de driblar e de passar, e às vezes enxergar um companheiro, e às vezes jogar um pouquinho sem bola, vai fazer ele cada vez estar mais completo, assim como temos outros jogadores nesse processo de evolução. Mano, boa noite. Você perdeu 3 titulares no jogo de hoje, o Daniel, o Anderson e o Johnny, e mesmo assim o time conseguiu a vitória num jogo difícil aqui em Goiânia. Eu te pergunto na tua escolha no substituto do Johnny, porque aparentemente ele não tem um jogador com a característica dele para substituí-lo. Você hoje optou pelo Edenilson no setor, junto com o Maurício e o Alan Patrick, o DPN esperou. É algo que a gente vai ver de forma mais constante, já que o Inter não tem um jogador com uma característica tão parecida com a do Johnny, ou você pensa no jogo em casa, daqui a pouco um time um pouco mais ofensivo, diferente do que a gente viu aqui? Mais ofensivo do que hoje? Então não serei eu o treinador. Hoje jogamos com um volante, Edenilson, que é o nosso terceiro homem de meio, Alan Patrick, que é o nosso meio armador, Maurício, que é o nosso meio atacante, um ponta, que é Pedro, e um centroavante, que é alemão. Então é quase impossível você ser mais ofensivo por característica. Nós temos sempre que fazer algumas escolhas, né? E o treinador vive disso. Para o jogo de hoje, entendíamos que precisávamos manter um jogador mais de beirada pelo lado, que era Pedro, para não mexer na estrutura da equipe. E o outro jogador que tem a capacidade de fazer beirada pela direita e ser armador é o Maurício. A Alan Patrick não tem essa capacidade, nem característica. Tá? E a outra variação era colocar Pena pela esquerda e trazer Pedro pela direita. E a gente optou pela primeira, porque esperava um jogo de pressão, porque eles iriam fazer, o jogo para eles valia muito, né, animicamente, a possibilidade de começar a pontuar de novo o Campeonato Brasileiro. Eles são uma equipe muito boa, em casa são uma equipe que produz bem, ganharam aqui do São Paulo, ganharam do Corinthians, ganharam do Nacional do Uruguai com muita autoridade. Então a gente não estava enfrentando uma equipe qualquer, a gente só estava enfrentando uma equipe que, por excesso de jogos e de competição, sofreu no Campeonato Brasileiro o que é normal. Mas certamente eles vão recuperar, porque eles têm uma capacidade muito boa. Nós não podíamos deixar isso acontecer com a gente. Então, para sair dessa pressão, a ideia era trabalhar a bola, ter mais qualidade de jogo, de bola no pé, porque senão você fica só jogando bola longa num clima como esse. O segundo tempo o desgaste ainda é muito maior, o jogador tem que correr muito. Então pensamos o jogo para isso, e por isso a escolha foi essa. Mas cada jogo tem essas possibilidades. Temos Lisiero, que é um volante mais defensivo, e aí se eu tiver essa necessidade ou ideia, podemos fazer isso, como fizemos na segunda parte. Temos os jogadores voltando a crescer. Hoje tivemos David entrando bem depois de bastante tempo, temos Maia treinando bem, e a gente tem que elogiar isso, elogiar Mercado, que mesmo com um nenê de 2 dias esteve aqui e ajudou muito. Então essas coisas todas têm muito valor. Mas isso também, se começa a acontecer, é sinal de que as coisas estão sendo bem conduzidas por todos, por nós na parte técnica, pela direção fora de campo, e ganhando cada vez mais a confiança do torcedor, que espero que na próxima semana, na quarta-feira, lote o Beira-Rio para nos empurrar com toda a sua força para tentar fazer mais 3 pontos, que agora cada 3 pontos valem ouro. Naturalmente, os holofotes por conta dos gols vão para o Pedro Henrique, mas tem um jogador que participou das 2 jogadas, que foi o alemão. Uma ele dá assistência e na outra ele briga, recupera a bola,
disputa e dá origem para a jogada, para a marcação sobre o jogado sobre o gol. A importância do alemão nessa partida, no sistema, na evolução do dia a dia, daquele alemão que chegou no primeiro momento para ti, ele já assimilou tudo que tu pretendia para ele, já está com os conceitos bem assimilados? Eu acho que a equipe toda evoluiu, né? E o alemão está dentro do contexto, assim como o Pedro está, assim como outros jogadores estão. Não chegaríamos onde estamos já com 2 jogadores, muito pelo contrário. Vocês acabaram de dizer, tivemos 3 jogadores fora, 3 jogadores importantes, e o time suportou isso e respondeu bem. Vamos ficar sem Bustos no próximo jogo, vamos ter que encontrar uma solução, porque justamente no jogo contra o Bragantino aconteceu isso, né? Mas uma hora ia acontecer, temos 10 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos, temos que estar preparados para isso. Vamos encontrar a solução, sem dúvida nenhuma, vamos encontrar a solução, e a equipe vai responder bem. Esse é um momento bem especial da temporada, o time está tendo maturidade, está tendo foco e está já sabendo suportar essa responsabilidade. Hoje é a primeira vez que jogamos como vice-líder do campeonato. Então, são situações diferentes que criam uma pressão boa, mas é uma pressão, né? Porque chegamos aqui e queremos aproveitar esse momento e permanecer aqui. Estamos disputando uma vaga para a Libertadores, é o que estamos disputando nesse momento. Tem um sonhozinho lá no finalzinho, vamos continuar sonhando, mas vamos trabalhar duro nessa disputa, porque os adversários são muito bons e temos que responder com uma sequência boa, como estamos fazendo aqui. Acho que talvez um símbolo também do teu trabalho aí foi o trabalho direto com os jogadores. O Pedrinho faz o gol, vai te dar um abraço, feliz da vida, disse no intervalo. Tem muito a agradecer para ti, porque ele falou assim, do jeito humano ele me cobra bastante, tem evoluído bastante. Como é que foi especificamente com o Pedro? E a sensação do treinador de o cara fazer o gol e ser o primeiro cara aí a abraçar, ser tudo? Olha, sabe que a minha maneira de conduzir o trabalho no dia a dia é uma maneira que mistura cobrança com um reforço positivo, né? Muitas vezes o técnico é mais duro do que o jogador espera, às vezes a cobrança vem forte, mas eu falo para eles sempre que a cobrança tem que ser leal, tem que ser cara a cara, tem que ser limpa. É isso que eu prometi a eles quando cheguei. Não prometi dizer sim, não prometi ser bonzinho, não prometi, porque o caminho das vitórias não é feito só de coisas boas, só de coisinhas agradáveis, né? O futebol é muito duro e nós temos que ser duros, estar preparado para essa dureza, sem perder a ternura, e vamos seguir em frente. Mano, quando surgiu o teu nome no Internacional, se ouvia muito, retranqueiro, tem um dos melhores ataques brasileiros. O Inter vai lutar para não ser rebaixado com o Mano Menezes. O Inter está lutando pelo título. Tu não era unanimidade, hoje tu é unanimidade com a torcida do Inter. Como tu vê essa mudança toda? Bom, eu particularmente até nem gosto muito de ser unanimidade. Eu penso que a unanimidade às vezes pode acomodar, pode achar que está bom. A gente nunca pode se acomodar, a gente, às vezes com uma cobrança ou com uma crítica boa, forte, com conteúdo, faz a gente repensar alguma coisa, faz aquilo que se conduzir da maneira como o futebol exige, assim que vamos continuar. Eu acho que o Internacional não está aqui por minha causa, o Internacional está aqui também por minha causa. E cabe ao treinador fazer a parte dele, é o que eu estou fazendo, mas certamente estou fazendo porque o grupo tem qualidade para sustentar isso, o trabalho como é, a exigência do campeonato. É um campeonato duríssimo e a gente estar aí é muito bom nessa hora. Nós temos que aproveitar esse momento, o futebol é feito desses momentos e quem aproveita é quem se dá bem no final. E o que conta não é como a gente começa, o que conta mesmo é como a gente termina. Mano, você citou numa outra resposta agora o desgaste dos times que vêm do Sul para jogar em Goiânia. Também tem a questão do deslocamento, né, para quem viaja mais, estando no norte ou no sul do país. E agora o Inter vai ter um calendário um pouco mais apertado, né, a partir do próximo mês, na reta final do Campeonato Brasileiro,
O quanto isso te preocupa para essas últimas rodadas e se você tem boas notícias em relação ao Wanderson e ao Daniel, eles vão poder estar no jogo contra o Bragantino ou ainda é muito cedo para dar essa previsão? Olha, trabalhamos já começamos a trabalhar. Na semana passada vocês assistiram lá um treino contra a equipe sub-20. O objetivo daquele treino é que os jogadores que não vinham jogando ganhassem ritmo, ou não perdessem o ritmo, ou tivessem mais próximo dos outros, porque vão estar em campo com essa sequência de jogos de novo, né? Quarta, domingo, eles vão jogar com a necessidade de suprir essas ausências dos jogadores que vão tomar cartão amarelo, e vão tomar porque não tem jeito, vamos ter que ter jogadores preparados para entrar aí, né? Então é isso que a gente faz o tempo inteiro para que eles tenham a melhor condição possível para quando a oportunidade cair no colo deles, eles possam aproveitar, eles estejam preparados para aproveitar. Wanderson, não vou dizer 100%, porque cada jogador tem, né, às vezes as suas peculiaridades, mas tenho certeza absoluta que ele vai estar à disposição no jogo diante do Bragantino. Daniel ainda não sabemos, porque quarta-feira vai fazer um exame, porque passado algumas horas, é necessário que se passem algumas horas para se fazer o exame né? Mas já descartamos o pior, que era algum descolamento, alguma coisa que poderia ter acontecido, que o olho sempre é muito delicado, e isso já a parte médica já avaliou e certamente não tem. Então vamos ver agora como reage, como diminui um pouquinho o sangramento que aconteceu, né? E aí na quarta, quinta-feira já podemos ter uma posição para passar para vocês. Vamos esperar um pouquinho. Boa noite. Boa noite a todos vocês da imprensa que estão aqui, a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Nós não tivemos a oportunidade aí de falar para todos depois do importante jogo de sábado das gurias no Beira-Rio e também a importância dessa sequência de jogos que temos agora pela frente no Beira-Rio. Então eu queria aqui primeiro exaltar o feito importante da torcida colorada que compareceu ao Beira-Rio, que nos apoiou demais, a relevância que é para o futebol brasileiro essa competição nacional e o internacional poder chegar numa final disputando um título importante para a valorização do futebol feminino. As gurias sabem a dimensão que é o internacional, mostraram isso dentro de campo e a gente tem muita confiança nesse jogo de São Paulo, acreditando que é possível, respeitando o grande adversário que é o Corinthians, aliás, já campeão dessa competição, e nós vamos para São Paulo com aquela força que o Beira-Rio fez no sábado e que, sem dúvida nenhuma, se traduz aí numa energia positiva. Esse é o primeiro elemento que eu queria aqui exaltar e mais uma vez, agradecer ao torcedor. Segundo é um chamamento para esses 2 duelos que teremos em Porto Alegre, 2 decisões importantes, e o Beira-Rio precisa fazer a diferença. O Beira-Rio lotado é uma diferença. E a gente conclama o torcedor porque o espírito que a gente está vivendo aqui dentro do vestiário, isso que o Mano traduziu aqui na entrevista, é um espírito de decisão jogo a jogo, de envolvimento do clube como um todo, e agora a hora do torcedor nos ajudar demais nessa reta final, né? São pontos importantes a serem disputados e cada jogo desses é um jogo fundamental para que a gente possa, né, primeiro buscar aquilo que é o desejo de todos, né, uma vaga direta à Libertadores, mas sonhando jogo a jogo com a possibilidade de título. Isso também faz parte do nosso horizonte, sabendo das dificuldades, mas acreditando na nossa equipe, acreditando no nosso trabalho e fundamentalmente acreditando no nosso torcedor para fazer a diferença. Então eu queria basicamente falar isso em relação ao que a gente está preparando aí para que o torcedor esteja junto conosco. Vamos a São Paulo no sábado para buscar esse resultado contra o Corinthians no futebol feminino e na quarta-feira recebemos o Bragantino no Beira-Rio para que a gente possa fazer do Beira-Rio a diferença nessa reta final. Presidente, boa noite.
sou bom em matemática, você já passamos de metade do seu mandato, seu primeiro mandato pelo menos. E o Inter hoje, na categoria feminina, disputa a final contra o Corinthians, que ganhou todos os últimos títulos brasileiros, e é vice-líder, com uma perspectiva muito boa de vaga na Libertadores, mas ainda acreditando que é possível tirar a diferença do Palmeiras no último jogo em casa. Como é que o senhor vê a condução do futebol e dá para dizer que hoje, passado já mais de um ano e meio da sua gestão, era o resultado já que se imaginava alcançar nesse período do seu mandato? A gente trabalha sempre, Simon, para conquistar títulos. A gente, desde o primeiro dia, e conosco até foi diferente, no sentido de que entramos em meio a uma competição em disputa e ali tratamos de ajudar naquilo que era possível naquele momento, quase conquistamos o título brasileiro. Depois, infelizmente, tivemos uma temporada muito ruim, difícil, mas sempre tentando acertar esta transformação necessária, na nossa opinião, que o Internacional precisa e ainda está passando. E isso foi concretizado de uma forma mais efetiva a partir do início dessa temporada, com as dificuldades todas que vocês já sabem, mas entendendo que era necessário continuar acreditando naquilo que a gente defendeu desde o início, que é o profissionalismo, um departamento de futebol realmente composto por pessoas profissionais, tocando o dia a dia nas mais diversas áreas, a necessidade de fazer algumas mudanças, e a gente vem fazendo isso, né? Tanto do ponto de vista do plantel, quanto do ponto de vista do staff e do conjunto de mudanças que foram feitas. E isto está dando resultado agora, mas ainda é necessário muito mais, né? Nós sabemos que o Internacional não pode se contentar com uma vaga, sabemos que é importante esta vaga, mas o Internacional precisa buscar títulos, e isto é um trabalho que precisa de continuidade. Por isso a renovação do Mano Menezes, né, o trabalho de manutenção de um grupo já para o início do ano, coisa que nós não conseguimos fazer em outras temporadas, sempre mudando 20, 30 jogadores, e a gente espera que essa estabilidade nos ajude a enfrentar esta reta final, né, já são 6 partidas de invencibilidade no Brasileiro nesses últimos jogos, um dos melhores ataques da competição. Esses são os objetivos que a gente busca, para que o torcedor possa, lá no final, como disse o Mano, que vale ao final, desfrutar de coisas boas. Presidente, no início desse ano, o torcedor se preocupou com a paralisação dos jogadores, o clube estava estranho. Como foi esse tempo? Hoje nós conversávamos de manhã, o senhor disse que está tudo em dia com os jogadores, com tudo, e o Inter está noutra situação. O grupo está unido e está disputando o título brasileiro, sejamos honestos, está disputando, não está. O Palmeiras não é campeão ainda. Como foi esse período todo e chegar nesse ponto hoje? Eu acho que teve muita participação coletiva dos profissionais que, como eu disse, ali capitaneados pelo William, pelo Paulo Autuori, foram fundamentais. A diretoria como um todo se envolvendo com temas importantes na busca de novas receitas, né? Isso é fundamental para que um clube se mantenha, e o desafio era gigante e continua sendo ainda esse ano, porque saímos precocemente de uma Copa do Brasil, esperávamos ir adiante na Sul-Americana, isso significa recursos a menos. Trabalhar com essas dificuldades, mas trabalhar sempre no olho, trabalhar sempre com transparência, trabalhar sempre com essa capacidade de sentar com o nosso grupo de atletas e planejar e combinar e as coisas acontecerem. Acho que isso traz um respaldo importante, e a gente hoje vê um grupo realmente solidificado, com valores importantes que precisavam ser resgatados na história do Internacional. A questão da fome, da vitória, da busca por título, isso são palavras que hoje convivem no dia a dia do vestiário, e hoje convivem de uma forma bastante verdadeira, o que transforma o ambiente num ambiente para cima, num ambiente positivo. Isso ajuda, sem dúvida nenhuma, dá muito mais confiança ao atleta para arriscar, para tentar um drible, para fazer um chute, né, para fazer um desarme. Acho que isso tudo somado, né, com essa confiança que o Mano e a sua equipe traz para o ambiente, é que tem nos ajudado a enfrentar um campeonato tão difícil como esse. Presidente, boa noite. Você citou o Campeonato Brasileiro de 2020 e o torcedor tem muito vivo isso na memória quando se trata da arbitragem. Quando as vitórias vêm, o tema ele acaba ficando um pouco de lado, mas o Inter vem sendo prejudicado em alguns momentos.
como o gol anulado do Maurício contra o Fluminense, com a linha antes do meio campo, o gol anulado do Vidão, o jogador do Avaí que não foi expulso. Hoje, 7 minutos de revisão, que não ficou claro, né, se foi ou não solicitado para mudar o gol ou não, parece ter sido muito mais com a decisão da árbitra, digamos. O Inter está satisfeito com a arbitragem? O Inter teve de novo um prejuízo maior da arbitragem no momento decisivo do campeonato? E se sim, o que está sendo feito para evitar esse tipo de situação? Penso que a arbitragem, Colar, ela precisa ser acompanhada muito de perto por todos os clubes, pela CBF, pela comissão de arbitragem. Nós temos defendido muito isso, a profissionalização da arbitragem, o nivelamento de critérios, e eu acho que isso não está acontecendo, né? É inadmissível, e olha que o árbitro foi bem, mas é inadmissível que um jogo como o nosso, entre Inter e Cuiabá, onde era um jogo decisivo, você coloca um árbitro que nunca tinha apitado um jogo da Série A. Né? Isso na reta final, no último terço do campeonato. Isso precisa ser muito cuidado, porque um trabalho pode ser botado fora a partir de um erro ou de uma falta de critério, porque o erro a gente sabe que vai acontecer ou pode acontecer, mas a falta de critério, onde a gente viu nesse campeonato e já nos outros campeonatos também, determinados lances que são idênticos, inclusive às vezes pelo mesmo árbitro interpretado de forma diferente. Hoje foi um lance difícil, o lance do segundo gol para provar, mas ficou mais de, sei lá, vocês marcaram o tempo aí, 7 minutos procurando um problema, onde não existia. Né? Então nós precisamos ter essa atenção redobrada, e eu tenho certeza que não é só o Inter que pensa assim, porque conversa com os presidentes, aqueles que estão lá embaixo disputando para não cair, aqueles que estão lá em cima disputando vaga para uma competição internacional, é unânime entre todos a preocupação com a arbitragem. Então nós precisamos estar atento a isso sim, para que a gente tenha um nível de excelência, um cuidado redobrado nessa reta final, porque qualquer erro pode sim comprometer, como comprometeu o campeonato de 2020-21 naquele jogo contra o Corinthians no Beira-Rio, sem falar no passado. E eu não quero ficar aqui tornando isso repetitivo, porque também fomos favorecidos em alguns momentos, né? E temos que reconhecer isto, mas isto é ruim para o futebol como um todo. Então a atenção tem que ser redobrada para que as coisas se decidam dentro de campo sem interferência da arbitragem, e nós estamos atentos, temos quase que semanalmente o Estado no Rio de Janeiro, ou falando com a comissão de arbitragem, com a CBF, dando sugestões proativas, fazendo críticas construtivas também, porque esse é o nosso papel, né? Mas atentos a tudo isso para que a gente não sofra nenhum prejuízo fora de campo. Boa noite, Pedro, parabéns pelos gols, pela vitória. Queria te ouvir um pouquinho sobre o que você falou, né, do ajuste com o Mano Menezes com você. Você vinha na reserva, mas foi decisivo nos últimos 2 jogos do Inter, primeiro com uma assistência para o gol do alemão contra o Cuiabá, hoje marcando 2 gols. Qual o papel do Mano Menezes nesse seu crescimento e nesse seu papel decisivo dentro do time do Inter? Boa noite, Lucas. Cara, de uma forma bem simples de te dizer, o professor sempre nos passou muita confiança, principalmente para os jogadores ofensivos que fazem o último terço do campo, onde a gente precisa usar da capacidade individual dos jogadores. Encontramos equipes difíceis e hoje foi o caso do Atlético Goianiense. Nunca me senti um reserva, na verdade, da equipe, porque todas as partidas me preparei. Quando também joguei a sequência de titular, eu sabia dos meus altos e baixos. Com 32 anos aprendendo ainda, né? Isso, o futebol te dá uma oportunidade de que, mesmo um pouco mais experiente, não digo mais velho, poder aprender com isso. Me sinto jovem, me sinto preparado para esse objetivo que é jogar no Internacional. Então, independente, te respondendo, se o professor optar por mim sair jogando ou entrar no segundo tempo, eu vou tentar de uma forma bem positiva agregar a equipe, que é o mais importante. A gente está aqui pelo time, pelo grupo. Mais uma vez provamos que jogadores que vieram do banco, tiveram oportunidades, puderam novamente ser decisivos. Isso mostra que a gente tem um grupo muito bom. Isso é a montagem de um grupo que pode vir a ser campeão, talvez não agora, mas ali na frente, jogadores que aceitam a reserva, que sabem que estão ajudando o grupo. E outra, qual lado tu prefere? Tu vai bem nas duas, na esquerda e na direita? Bom, primeiramente, nas experiências que tive em outros clubes também, onde fui campeão, sempre se mostrou a força do grupo. Eu me recordo que em 2017, quando eu estive na Grécia,
eu era titular e na final da Copa da Grécia eu fui para a reserva e entrei e fiz o gol do título. Depois daquilo ali um pouco mais jovem, aquilo me deu uma interpretação de que independente do momento, se tu for titular ou reserva, tu pode ser importante. Muito mais fácil, obviamente, por ser um jogador ofensivo, né? Quem sabe os jogadores da parte de trás, quando perdem o seu espaço, é um pouco mais complicado. Para nós da frente, às vezes a gente precisa de 1 minuto para poder ser decisivo para a equipe. Então, eu tive experiências lá atrás que me deram um pouquinho de maturidade para poder encarar esse momento agora. Me sinto muito feliz aqui no Internacional, repito, digo, independente se ficar no banco ou ser titular. E sobre a questão dos lados, a minha carreira toda eu tive a característica de jogar pelos dois lados. Às vezes em equipes onde tínhamos um ponteiro pelo outro lado que era canhoto, eu acabava jogando mais pelo lado esquerdo e também atuando pelo lado direito. Nas últimas 3 temporadas eu atuei duas temporadas pelo Kaiser pela direita e a última pelo Civisport estava pela esquerda. E aqui eu venho revezando muitas partidas, independente do lado esquerdo ou direito, eu me sinto muito bem. Me sinto muito bem jogando pelos lados, independente do lado. Pedro, eu queria registrar um momento contigo do abraço no Mano. O que significou aquilo, porque chamou a atenção? O gol vai direto pro Mano e ele te dá um caloroso abraço também, retribuindo. O que aconteceu ali? O que significou aquilo? Pelo momento que a gente vive, pelos jogadores da frente estar sempre podendo evoluir no seu dia a dia. Agora a gente tem semanas grandes para treinar. O professor falou comigo antes do jogo de alguns movimentos, de algumas situações que eu poderia fazer melhor, quem sabe, na partida, porque escutei muito também que eu atuava, quem sabe, melhor pela direita e hoje eu ia atuar pela esquerda. Então a gente conversou antes da partida. Acho que todos os gols que eu fiz eu fui comemorar com a torcida. Então hoje fui estender um abraço ao professor, aos amigos, aos meus colegas que estavam junto ali, toda a comissão técnica, não só o professor, mas todos ali, até porque a gente tem um respeito muito grande pelo nosso comandante. Desde que ele chegou, ele agregou muito ao nosso grupo. Então, hoje foi uma reação rápida de ter lembrado do que a gente conversou um pouco antes do jogo e ter ido comemorar com ele e os meninos do banco ali. Foi também hoje um jogo de paciência, né? Paciência para iniciar o jogo, o goleiro não estava pronto, paciência lá pro VAR para até o gol ser validado. Se o torcedor colorado tiver paciência com esse grupo, o que esse grupo pode dar? Eu acho que a paciência do torcedor, o termômetro quem dá somos nós mesmos, os jogadores. Se a gente tiver paciência, e não foi nenhuma nem duas vezes que nessa temporada a gente fez gol no final da partida, em muitos jogos a gente fez gol no começo. São várias situações diferentes. Eu acredito que o torcedor vai ter paciência quando nós, jogadores, tivermos total discernimento de ter a paciência de encarar o jogo. Um adversário dificílimo hoje aqui também, sabe se comportar bem na sua casa. Nos pôs muita dificuldade, principalmente depois que fez o segundo gol. Mas a gente vem numa crescente boa, não só dentro de casa como fora, conquistando resultados positivos e lutando pela parte de cima, que é o mais importante, que é o lugar que o Internacional merece estar, como eu sempre digo.